Boa noite, galera, tudo bem? Seguinte, geralmente sempre essa primeira parte é do pessoal assim, que vai pegar esse vídeo no YouTube, né? E o que acontece agora nesse exato momento? O Instagram está convidando as pessoas para que as pessoas entrem no ao vivo, beleza? Então, primeiramente, novamente, boa noite a todos. Boa noite, galera. Então, hoje eu vou falar sobre um tema que ele é um pouco polêmico, né? E às vezes as pessoas elas costumam fazer e não entendem por que elas estão fazendo, que são os exercícios educativos, né? Julião, para que serve o exercício educativo? E nessa live eu vou falar exatamente para que serve o exercício educativo, tá? E eu vou explicar exatamente para que serve o exercício educativo. Tem algumas linhas, tá, de educativos. E vou falar sobre uma linha que eu gosto muito, que dá para você incluir no antes de cada treino, tá? E assim, a maioria das pessoas, das assessorias, dos atletas, amadores, eles costumam fazer o quê? O exercício educativo tradicional, tá? Que é o coordenativo. Julião, o que é esse exercício tradicional coordenativo? Vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui, ó, virei a câmera. Por exemplo, ó, o skipping, tá? Que ele está fazendo o skipping alto no mesmo lugar. Tá? Esse aqui é um exercício educativo, tradicional e coordenativo. Beleza? E eu trago uma outra linha de exercícios educativos para melhorar a sua corrida. Tá? Toda vez que você corre, você tem apenas um objetivo. Fala assim, tudo bem? Você tem apenas um objetivo. Do que? Melhorar a sua corrida. E esses exercícios, além de melhorar a sua corrida, ele tem uma ação preventiva. Prevenir o quê? As lesões. Certo? Hoje, o grande mal do corredor são as lesões. A maioria das pessoas me procuram hoje na cidade de São Paulo por um único motivo: prevenir a sua lesão, ou o seguinte, você já teve várias lesões e você não quer ter mais lesões. O que você faz? Vou procurar o Julião para que ele possa me ajudar a evitar uma recidiva, que a recidiva é a volta. Beleza? É a volta dessa lesão. Então, qual que é a ideia? Então, melhorar o gesto motor da sua corrida. Como melhorar o gesto motor da sua corrida? Através dos exercícios educativos. Certo? Galera, só um parênteses aí. Seguinte, caso você tenha alguma pergunta, manda aqui, que eu vou separar um tempo aí para responder. Certo? Julião, ó, durante a sua fala, surgiu uma pergunta, pode mandar. Aí eu respondo aqui para vocês. Se não responder no ao vivo, eu respondo no Insta Stories, beleza? Então assim, vai mandando suas dúvidas aí que eu vou respondendo, beleza? Boa noite e bora lá falar sobre os exercícios educativos voltados para a corrida, pensando na prevenção das lesões. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês como funciona essa história aí. Toda vez que você aprende uma atividade, você passa por 3 fases. Eu já falei isso no vídeo anterior. Vou repetir, que é importante. Você passa por 3 fases: cognitiva, associativa e autônoma. Cognição, a primeira fase. Você pensa muito para executar uma atividade simples e mesmo assim erra. E erra muito. Como assim, Julião? Funciona exatamente dessa forma. Vamos imaginar que eu estou dirigindo um carro, estou aprendendo a dirigir um carro. Sentei neste carro, ajustei os espelhos, passei o cinto, coloquei a chave, engatei a primeira, ligou o carro, engatei a primeira, vou saindo devagar, plum, o carro dá um tranco. O que aconteceu? Eu esqueci de soltar o freio de mão. Eu pensei em ajustar os espelhos, eu pensei em ajustar o banco, pensei em ligar o carro, engatar a primeira, soltar o pé devagar da embreagem e esqueci de soltar o freio de mão. Eu pensei muito, mesmo assim errei. Essa é a fase de cognitiva. Toda vez você passa por essa fase. Ok? Toda vez que você aprende uma atividade, você vai passar pela fase de cognição.
Segunda fase, a fase associativa, que é através dos sinais externos, ou seja, sinal de fora, e internos, você obtém uma leitura e associa, tá? Você associa a uma coisa que vai acontecer e você previne ou se não executa. Vamos lá, novamente o exemplo do carro, para ficar mais fácil para vocês. Então eu já estou dirigindo com uma certa segurança na cidade e tem uma subidona. E lá em cima tem um semáforo, ok? O semáforo está fechado. E sabendo que o semáforo está fechado, eu morro de medo, eu começo a subir devagar, subo devagar e o semáforo não abre. Putz, o semáforo não abriu. Aí você puxou o freio de mão, esperando que o semáforo abra, e você olha no seu retrovisor que tem um ônibus grudado no seu carro. Aí você, pelo amor de Deus, lascou. Aí o semáforo abriu, você está com o freio de mão puxado, com a primeira engatada, e você pensa, eu tenho que sair daqui de qualquer forma. Aí você solta o pé devagar da embreagem e o carro ele vai dar algum sinal que vai morrer. Ou ele vai começar a tremer, ok? Ou ele vai começar a engasgar, ou se não, a frente vai levantar, a traseira vai levantar, algum sinal o carro vai te dar. E através desse sinal, que é uma ação externa, você vai associar o seguinte, agora é a hora de eu acelerar com tudo e soltar o freio de mão. Aí você faz isso, consegue sair até cantar pneu e o carro não morre e o carro não desce. Beleza. Então, fase cognitiva, fase associativa, acabei de explicar. E agora a fase automática, que é aquela fase que você já consegue dirigir sem nenhuma dificuldade. Entendeu? Aquela fase que você fala no celular, fala com a pessoa que está ao seu lado, o celular é errado, mesmo assim, várias pessoas falam, manda o WhatsApp, entendeu? E consegue dirigir sem pensar. Essa fase automática, que você já automatizou o movimento, já internalizou. Então, Julião, você contou toda essa história e aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte, que o educativo, ele tem o objetivo de simplesmente te ensinar uma habilidade na qual você não sabe ou ainda não está 100% fixada no seu gesto. Beleza? Então, beleza, Julião, entendi. Então, qual que é a ideia do educativo? Primeiramente, Júlio, eu gosto de uma outra linha que eu vou mostrar para vocês. Tá? Que são exercícios que vão aproximar, ou seja, é um educativo que vai aproximar o gesto motor da corrida. Aproximando o gesto motor da corrida, você consegue executar mais facilmente. Assim, o seu gesto motor estaria totalmente limpo. Ok? Ou seja, se você tem um gesto motor adequado, mais rápido, mais longe você vai e você evita uma possível lesão. Certo? Julião, por que você não gosta dos coordenativos? Simplesmente por um motivo. Que você não consegue, o seu raciocínio não consegue aproximar, ou seja, por exemplo, deixa eu virar aqui para você. Aqui novamente, até abrir a tela aqui, vai ficar mais fácil. Aê, garoto. Boa. Aqui ele tá fazendo skipping, certo? Deixa eu voltar aqui, opa, que o vídeo acabou. Aqui ele está fazendo skipping. Por conta da altura da perna dele e você não tem a fase. Deixa eu virar aqui. Por conta da altura da perna dele, você não tem aquela fase de propulsão de empurrar a perna para trás, é mais difícil de você associar isso com a sua corrida. Tá. Não estou falando que o coordenativo não é ruim. Ele é bom. Ele é bom. Só que imagina só, eu vou dar treino de fortalecimento para o meu aluno, a fase de alongamento para o meu aluno, a planilha de corrida, entendeu? E alguns alunos eles passam o seguinte, tem que passar com o nutricionista, tem que passar com o fisioterapeuta, então é muita coisa para ele. Existe uma nova coisa que eu quero lançar logo em breve, que eu quero mudar o mundo da corrida, você entendeu? Uma coisa que eu estou estudando junto com o fisioterapeuta de Curitiba. O cara é fera, mas isso aí tá no forno ainda, tem que colocar mais uns temperos aí para ficar bala para vocês, que eu vou passar essa informação para vocês, tanto no Instagram como no canal do YouTube. Então, retomando. Então a ideia é aproximar o gesto motor
ou seja, do exercício educativo com a corrida, certo? E como eu expliquei para vocês, você precisa pensar para executar, vai errar bastante, depois vai associar, depois vai automatizar, certo? Então, tem toda uma sequência pedagógica para que você evite isso daqui, ó. Um dos grandes erros. Tá. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Isso aqui já mostrei. Isso aqui não é novo para vocês. Beleza? Essa daqui é a corrida usual. Essa aqui é a corrida usual também. Só que assim, porque eu vou explicar... vamos supor, dos anos 80 para cá, inventaram o amortecedor e por conta do amortecedor faz com que o seu tênis fique mais alto. Ou seja, o seu pé, quando você está em pé, deixa eu virar aqui a câmera. Quando você está em pé, seu pé fica assim, ao invés de ficar assim, certo? Aí por conta do seu pé ficar assim, você tem um pequeno salto aqui que é o amortecedor, né? E durante a corrida, ele força com que você entre com o calcanhar, certo? E o ideal é você entrar com médio pé, beleza? Se você fazer uma corrida descalço, por exemplo, não quero que você passe a correr descalço, faça um teste. Corre durante 100 metros descalço e você vai entender que você vai correr com médio pé. Se você fazer uma filmagem em câmera lenta, uma filmagem no celular mesmo, em câmera lenta, uma filmagem lateral, onde você vai passar correndo descalço, ok? Você sempre vai entrar com médio pé. Com o tênis, você vai entrar com o retropé, ou seja, calcanhar. Certo? Tá, Julião. Então você me falou sobre dois tipos de corrida. Uma que é mais usual, simplesmente por conta do tênis, por conta do drop, o tamanho do drop. Uma que todo mundo costumava correr, porque antigamente você não tinha esse drop, os tênis não tinham amortecimento. Tá? Nós temos um amortecimento natural, que é do nosso pé, que é o arco plantar. E por conta do tênis, certo? Por conta do tênis, o tênis ele acaba sendo o quê? Uma prótese. Ele acaba engessando o seu pé, aí você perde um pouquinho da musculatura do seu pé, e o arco plantar, que é aquela curvinha na parte interna do seu pé, ele perde e começa a desabar, certo? Aí isso acontece, por exemplo, ó, deixa eu até trocar aqui para vocês, ó. Pera aí, vamos lá. Só um momento, galera. E quando o seu arco plantar ele desaba, certo? Você tem o valgo, ou seja, o seu joelho entra e gira, você faz uma rotação interna, tá? Então, se você tem um valgo, uma rotação interna, acontecem todas as lesões aqui, ó. Síndrome da banda iliotibial, tendinopatia da pata de ganso, condromalácia patelar, tá? Síndrome do estresse medial tibial da tíbia, que é a famosa canelite, fasciite plantar, tá? E entre outras. Então, toda vez que você tem, seu pé bate no chão, faz o quê? O seu joelho faz a adução, ele entra e faz a rotação interna, tá? Você favorece o aparecimento dessas lesões, certo? Então, qual que é a ideia? Através dos exercícios educativos, melhorar isso. Beleza? Melhorar isso. Então, o que é interessante? Você faz o aquecimento. Toda vez você faz o seguinte. A maioria das pessoas costumam fazer o aquecimento da corrida 10 minutinhos, correndo leve a confortável. Beleza? Faz o aquecimento da corrida, corre 10 minutinhos leve a confortável. Terminou? Porque você não tem uma... Vou explicar também o motivo de você colocar o educativo antes do treino. Tá? Antes da parte principal. Que nós temos a parte inicial, que é aquecimento, a parte principal, que é ou os tiros, ou a parte do tempo run, depois a parte final, que é os 10 minutos de desarme, que você desaquece. Por que eu coloco o educativo, a maioria das pessoas colocam o educativo no início do treino, pós-aquecimento? Que você não tem a fadiga do sistema nervoso, certo? Lembra que eu falei que você tem que pensar muito para executar uma atividade, mesmo se você erra bastante? É exatamente isso. O seu sistema nervoso está totalmente descansado.
ele está apto a aprender uma atividade nova. Porque quando no final do seu treino que você está totalmente fadigado, você começa a cair, você começa a dar soco no ar, você entendeu? E a ideia é evitar isso, entendeu? Então, assim, eu vou montar, inclusive, hoje é quinta, depois de amanhã, sabadão, eu e uma equipe de filmagem, vou montar uma sequência pedagógica, tá, de exercícios educativos, onde vou lançar um vídeo por semana, ok? Falando para você praticar isso toda vez antes da parte principal. Aquece 10 minutinhos antes da parte principal. Educativo. Fica 10 minutinhos lá fazendo educativo. Faz a parte principal, pensando nos exercícios educativos. Faz a parte final, pensando nos exercícios educativos. Sai do treino pensando. Porque você só aprende através da repetição. Então, vou fazer uma sequência pedagógica aí de 10 vídeos falando sobre os exercícios educativos, do mais fácil ao mais complexo, ok? E a ideia é que você pense isso 24 horas por dia, certo? Com qual objetivo, Julião? Para que isso não aconteça. Ou seja, deixa eu aqui. Para que você não tenha o valgo dinâmico associado à rotação interna, que isso favorece o aparecimento de lesão. Para que durante sua corrida, deixa eu abrir um vídeo aqui que estou falando sobre biomecânica. Para que durante sua corrida, seu braço não cruze à frente do seu corpo, com isso o seu tronco gira, ok? Para que você possa também, durante a corrida, fazer a inclinação do corpo à frente, que essa inclinação, toda vez que você inclina, o seu pé entra embaixo do seu centro de gravidade, você não faça a corrida sentado, que essa corrida sentado pode aparecer o quê? As lombalgias, que são as dores, são as dores o quê? Na lombar, tá? E também dores no trapézio. Então a ideia é que você sempre corra inclinado, certo? Outra coisa também, para que durante sua corrida, se você entra o calcanhar, você tem um movimento de breque. Você só vai acelerar depois que seu pé ele passa do seu centro de massa. Passa do seu centro de massa, você vai o quê? A acelerar. Aqui acelerou. Entendeu? Se você entrar com o calcanhar, você vai frear para depois acelerar. Entrando com o pé embaixo, centro de gravidade. O que acontece? Você tem sim a frenagem, só que o pico de frenagem é menor, com isso você acelera. Então tudo isso será dito de uma forma mais simples e objetiva para você. Tá? Se você costuma me acompanhar no YouTube, cara, meus vídeos são de 2 minutos. Vou lá, galera, é isso. Pau. Ponto, acabou. Sem firula. Entendeu? Qual o objetivo? Que você assimile. Quanto menor a quantidade de informações para você, mais objetiva passar para você, mais rápido e melhor você aprende. Você entendeu? Então vamos ver se tem alguma perguntinha aqui, ó. Boa noite, boa noite. Boa, Cíntia. Hernia de disco entre L5 e S1. Vamos lá. Problemas nesta região. É muito comum. Tá? Se todas as pessoas hoje, se a gente fazer uma ressonância magnética na coluna, na região lombar das pessoas, você pode ter certeza que 70% da população tem algum problema na região da lombar. Por quê? Porque está muito próximo ao centro de massa. Se o centro de massa, vamos imaginar que é o seu umbigo, certo? Então, o que acontece? Você recebe cargas de cima para baixo e de baixo para cima, certo? E o seu centro de massa é o seu umbigo. E a sua coluna, vamos imaginar que ela é um triângulo, certo? Você tem diversos discos. E o primeiro disco
que segura a sua cabeça. É bem pequenininho, bem fininho. E o último disco, ele é extremamente grosso. Tá? E entre cada disco, você tem o que? Os amortecedores. Os amortecedores. Vamos imaginar que bem no meio desse amortecedor tem água. Exatamente água. E quando você tem uma hernia de disco, um deslizamento, significa o seguinte, que esse amortecedor ele está desidratado, ou seja, ele está perdendo água. Então, qual que é a melhor forma de você tratar e prevenir um problema nesta região? É fortalecer o core, ou seja, fortalecer o reto abdominal, fortalecer toda essa cintura muscular aqui, tá? Inclusive os glúteos, certo? Porque o músculo, ele é o principal estabilizador da sua articulação. Julião, o que é isso? Resumindo, você tem um ossão aqui, vamos pegar o osso, a articulação do seu joelho que é mais simples. Tem o fêmur, tem a tíbia, juntou a articulação, beleza? A ideia é que o joelho ele faça somente esse movimento. Quando o músculo está forte, o músculo ele vai liberar a articulação do joelho que faz somente a flexão e extensão. Se o músculo está fraco, o que acontece, Cintia? O músculo está fraco, além de fazer a flexão e extensão, você tem flexões e extensões laterais. Com isso, você diminui a vida útil da sua articulação. E a sua coluna, entre cada disco, certo? Você tem pequenas articulações. Se você pegar somente um movimento isolado dos discos, ela tem pouca mobilidade, ou seja, uma pouca movimentação. Mas se você pegar um movimento totalmente, a junção de pequenos movimentos, você tem tudo o seguinte, a flexão e extensão de tronco, sem movimentos laterais, de rotação, você entendeu? Então, se você tem esse tipo de problema, que é interessante fortalecer. E todas as que você tem dor, significa o seguinte, que essa região, ou ela está totalmente sobrecarregada, porque ela está fraca, ou ela pode estar forte, está totalmente sobrecarregada, porque você tem um fator estressante aí que acaba te prejudicando. Por exemplo, a corrida. Só que aqui, ou seja, aquela corrida que você corre o quê? Rebolando. Você entendeu? Quando você tem essa corrida aqui, você corre rebolando, tá? O seu core ele precisa sustentar aquele movimento que a perna vai para frente e para trás, certo? Que é natural da corrida, e os movimentos laterais, entendeu? Então, tem que fortalecer bastante o core. Fala, galera! Show! Parabéns, obrigado! Onde eu posso assistir esses vídeos? Pergunta da Rose. Rose, seguinte. Eu tenho um canal no YouTube. Só joga lá. Personal Júlio Moraes. E tem algumas playlists falando sobre série da biomecânica da corrida, exercícios sem aparelhos de fortalecimento, exercícios para corrida. Estou falando também sobre as principais lesões da corrida, qual o mecanismo de lesão. Convidei um fisioterapeuta em breve também. Eu vou convidar, já convidei uma nutricionista. Vamos fazer a filmagem no outro sábado, falando sobre nutrição para corredores de rua. Vai ser um assunto muito legal. Então, depois de amanhã, vou falar sobre, num canal, eu vou fazer uma filmagem falando sobre exercícios educativos, ok? Então, assim, aonde você vai encontrar esse vídeo? No canal do YouTube, digitar Personal Júlio Moraes. Eu vou soltar no Instagram, só que o Instagram ele me dá a liberdade de 1 minuto. E a maioria dos meus vídeos tem uma média de 2 a 3 minutos, tá? Que é uma informação bem direta e bem objetiva, sem enrolação, certo? Então você joga lá, Personal Júlio Moraes, e consulta lá os vídeos, lá tem várias informações falando tudo sobre corrida de rua. O meu foco é corrida de rua, dá uma olhada lá, tá bom, Ozzy? Fala, Carlos Alexandre, tudo bem? Chefe, você poderia falar sobre a lesão? Ah, garoto. Pubial, vamos lá, seguinte.
pubalgia. Eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Seguinte, Carlos, nada melhor do que ter um vídeo de 5 minutos aqui no meu canal do YouTube falando sobre pubalgia. Deixa eu abrir aqui, ó. As principais. Júlio Moraes. Você vai digitar lá as principais lesões da corrida. Pubalgia. Aqui, ó. Boa. Nesse vídeo, anota aí, Carlão. Nesse vídeo, vou até adiantar aqui, ó. Legal é o seguinte, ó. Que o fisioterapeuta Fábio Bessa, ele tem aqui, ó, um pequeno esqueleto. E aqui ele está explicando exatamente o que é a pubalgia, tá? E como acontece. Vou até adiantar um pouquinho aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele está explicando o que é a pubalgia e qual é o mecanismo de lesão, tá? Então você vai digitar aqui, ó, o que é pubalgia, as principais lesões da corrida e coloca na frente Júlio Moraes. E vai dar exatamente isso. E mestre, incrível que pareça, eu não vou falar que todas. Não vou falar que todas. Vou falar que a maioria das lesões da corrida, elas estão associadas à biomecânica. É impressionante. Estão associadas à biomecânica. Sim, é lógico. Fortalecimento muscular, volume de treino, você entendeu? Só que a biomecânica, ela contribui 33% aí das lesões. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo, porque esse vídeo, cara, assim, ele tá bem objetivo, e tem 4 minutos, mas é super legal, e vai responder. Se não responder, me manda um inbox aí que eu respondo pra você, beleza? Depois fala um pouco sobre respiração. Quito Martins, seguinte, ele quer entender um pouco sobre respiração para corredores de rua. Simples. Eu adoro e ensino todo mundo a respirar pela boca, tá? Por um único motivo, tá? Olha o tamanho da área, a minha boca é gigante, né? Olha o tamanho da área, olha o tamanho da área. Então é muito mais fácil o oxigênio entrar e sair pela boca. Então é interessante você entender um método mais confortável de respiração para você e principalmente no treino tempo run. Por que no treino tempo run? Que o treino tempo run, vamos imaginar o seguinte: você tem o piso, você tem o teto, vamos imaginar que entre o piso e o teto você está na parte aeróbia. Passou do teto, está na parte anaeróbia, ou seja, você não vai conseguir sustentar a atividade durante muito tempo. Beleza? E a ideia do tempo run, você ficar bem próximo do teto. E se você encaixar a respiração, que a corrida ela fique de uma forma firme, ou seja, tem até uma aluna que brincou comigo hoje, perguntar como está o treino, está aguentável, entendeu? Vamos usar esse termo entre aspas, aguentável, entendeu? Você vai conseguir sustentar essa atividade durante muito tempo. Porque o oxigênio ele é o suficiente para entrar no seu músculo, você entendeu? E transformar em energia para você sustentar a atividade. Então, sempre respirando pela boca. Eu gosto dessa respiração. Ou seja, eu marco um ritmo da respiração e me ajuda também a manter o quê? A minha postura na corrida. Ou seja, cresce, olhando sempre longe, os braços ao lado do corpo. Ou seja, puxo 2 e solto 1. Isso me ajuda, tá? Essas pessoas fazem diferente, mas sempre dê preferência a respirar pela boca. Por um motivo. Mais fácil entrada, mais fácil saída, tá? Tá. Boa, Rafa. O Rafa ele falou que os vídeos na live ajudam a entender melhor. Exatamente isso, tá? Rose, onde? Opa.
Onde? No YouTube, ok? Digita lá, canal do YouTube, Personal Júlio Moraes. Então, em breve, vou falar sobre os exercícios educativos, beleza? Cara, nem acredito que você respondeu. Aqui, tem problema na coluna. Boa noite, boa noite. Fala, Marli. Boa, show. Vamos lá, outra pergunta aqui. Vou participar de uma prova de 12 horas. Se eu me recuperar. Ó, e no próximo dia 11, ó, pergunta do Carlos. No próximo dia 11 eu vou participar de uma prova de 12 horas. Ou seja, resistência pura. Esquece velocidade e resistência pura. Se eu não me recuperar, eu aconselho a abortar essa prova. Cara, aborta. Você vai ter que abortar essa prova. Você entendeu? Por um único motivo. A sua saúde em primeiro lugar. Tá? A sua saúde em primeiro lugar. Então, assim, não sei se você tem, se está lesionado, se está doente. Você sustentar uma atividade física durante 12 horas é muito, muito extenuante. Então, assim, interessante, aborta a prova, ok? Dia 11 nós temos aí aproximadamente 3 semanas, você entendeu? Então, assim, aborta a prova que o negócio é puxado, tá? Minha filha achou um show e você merece responder. Fala, Eduarda! Uhul! Gruda! Isso aí. Galera, é o seguinte, deu meu horário, infelizmente eu tenho que ir embora, tá? Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder. Tem uma pergunta que eu achei super interessante, que aqui, ó, poderia falar sobre gordura de Hoffa e derrame articular, tá? Pergunta da Nara Carvalho, vou responder isso no Insta Stories, tá bom? E também, outra pergunta aqui, como se treina para fazer uma prova de 12 horas? Rubens, é difícil, cara. É difícil. Também vai ser... Então, 2 perguntas que eu fiquei devendo para vocês sobre a gordura de Hoffa e como se treina para fazer uma prova de 12 horas. Beleza? Galera, muitíssimo obrigado mesmo, de coração, tá? Sim, os feedbacks de vocês só me fortalecem para que eu possa postar mais e mais informações para vocês, certo? Então, assim, próxima série, educativos para corrida de rua, e uma segunda série em paralelo será nutrição para corrida de rua. Então, convido uma nutricionista show de bola. Não é porque ela tem meu nome, que é do gênero feminino, que é a Júlia. Assim, cara, ela é top. Então, galera, muito obrigado mesmo de coração. É nóis. Quinta-feira que vem estaremos aí, beleza? Tamo junto. 20 horas aqui no Instagram, das 20 às 20h30, beleza? Valeu, Grudo no Július. É nóis, galera. Então, lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo no YouTube. E toda sexta, às 20 horas, tem um vídeo novo no YouTube. E toda quinta, estou ao vivo aqui no Instagram. Ok? Toda e qualquer dúvida, me manda informação no Instagram que eu respondo pra vocês. Valeu, Grudo no Július. É nóis.